Olá, gente, aqui é a professora Fernanda Nascimento, bem-vindo ao meu canal Conhecimentos Pedagógicos Virtual. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre a discursiva do concurso de professor de ensino fundamental para os anos iniciais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muita gente acha que a discursiva é um bicho de 7 cabeças, e se você acha isso, fica comigo aqui no vídeo até o final, que você vai ver que é bem tranquilo de fazer uma discursiva. O conselho que eu dou para todo concurseiro é analisar o edital. Esse é o mal do concurseiro, ele não analisa o edital. Ele se inscreve, vai fazer a prova e pronto. Não sabe nem quais os autores que constavam lá no edital. O edital do concurso, ele vai nortear todo o seu estudo. Ele é muito importante. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que o edital fala e que é super importante. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 11 de agosto, com duração de 4 horas, incluindo a marcação do cartão-resposta. Então, muito cuidado você, candidato. O conselho que eu te dou, tenta fazer as questões objetivas durante umas 3 horas e deixa aí de 40 minutos a 1 hora para a prova discursiva. A prova objetiva. Para você conseguir que a sua discursiva seja corrigida, você precisa acertar 60% da prova e a prova discursiva, no mínimo 15 pontos, de um total de 30. Então, você precisa ir acertar 15. Mas nem sempre 15 é o suficiente, porque nós temos candidatos que estudam e acabam tirando uma nota alta e você fica, às vezes, com uma classificação mais baixa, porque você tirou 15. Aí nós temos aqui a questão da prova discursiva, né? O candidato deverá escrever no mínimo de 20 a 25 linhas, ter coesão, coerência, vocabulário, cuidado, gente, com a parte de separação de sílabas, o que eu corrijo de discursiva errada, porque às vezes o candidato fica com receio de escrever no cantinho da folha e não faz a separação da palavra corretamente, acaba espremendo a palavra no cantinho. E isso não é legal. Você pode perder décimos e vai perdendo décimos que acaba perdendo pontos para a prova. A caneta para fazer a prova. Caneta preta, preta ou azul, de material transparente. Nada de lapiseiras, lápis, borracha. Um conselho que eu dou, né? Já vai procurando saber como está a sua saúde, a questão do oftalmo, que é preciso. Esses são os exames que você precisa fazer para tomar posse. Então, o professor, né, o profissional da área da educação, o professor, ele acaba usando às vezes a voz de maneira errada, tem problema de vista, às vezes não sabe. Então, é necessário às vezes você procurar um profissional antes para ver como você está, né? Principalmente a questão da voz. Porque sabemos que o professor ele utiliza a sua voz de maneira errada. Bebe gelado, bebe quente, tem refluxo, e isso acaba danificando a sua voz e impedindo que o candidato tome posse, né? O eletrocardiograma com laudo para candidatos acima de 35 anos ou mais. E a questão da videoestropolaringoscopia, eu aconselho, né, eu indico a fono Liliane Salles, que é uma profissional que eu conheço. Algumas amigas já se trataram com ela, inclusive ficaram presas na perícia e foram se tratar com elas. Umas tinham nódulo, outras tinham fenda, calo, e 3, 4 meses de tratamento ficaram boas e conseguiram tomar posse na prefeitura. Então, é uma profissional que eu indico porque eu conheço o trabalho dela. E agora vamos para a parte discursiva. Dinâmica e metodologia da prática pedagógica docente. A organização do tempo e do espaço educativo no trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. Então, provavelmente, essa prova vai vir pedindo alguma questão sobre organização do tempo, o espaço, o famoso planejamento, né? Porque no planejamento o professor acaba colocando a sua metodologia, a sua dinâmica, como ele vai organizar esse espaço, esse tempo aí com as séries iniciais. Vamos agora para as referências. O primeiro livro vem falando do Celso Antunes, Como Desenvolver as Competências na Sala de Aula. É um livro que ele foca os 4 pilares da educação, que são aprender a ser, aprender a conviver com os outros,
com os outros, aprender a fazer e aprender a ser. São os 4 pilares que acabam estruturando o livro. Ele vem falando um pouquinho das competências que os alunos precisam desenvolver e as competências que os professores também precisam desenvolver. Organização do tempo, do espaço, os alunos, competências com a questão escrita, oral, com práticas do cotidiano. Depois nós temos a Base Nacional Comum Curricular. A base, eu aconselho a vocês a lerem só a parte do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, não leiam do 6º ao 9º, e nem da educação infantil e muito menos do ensino médio, até porque a prefeitura nem tem ensino médio, mas leiam o que é pertinente ao concurso de vocês, até porque nós não temos muito tempo. Depois nós temos a autora Castanheira, que ela vem falando um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Ela se baseia muito na Magda Soares, né, sobre alfabetização e letramento, alfabetizar letrando. E ela faz uma crítica à alfabetização tradicional, que é quando a professora alfabetizava, ou o professor alfabetizava a criança no babebi bobu. E ela faz uma crítica porque a criança acaba tendo uma deficiência nessa consciência fonológica. Ba, be, bi, bo, bu. E se você pedir para a criança, de repente, escrever bolo, ela vai ter dificuldade, porque ela não conhece o bo, ela conhece o bo. Né? Então, ela vem falando sobre essa questão da consciência fonológica. Ela vem falando também um pouquinho de registro dessa alfabetização, que pode ser feita de algumas formas. E esse é um livro que uma coordenadora lá da minha escola me emprestou, porque eu não tinha. Aí eu consegui emprestado para estar estudando e estar trazendo essas dicas aqui para vocês. O próximo livro é o livro da Esteban. Ela vem falando sobre avaliação, sobre o fracasso escolar. E ela faz uma crítica também que muitos profissionais não sabem avaliar os seus alunos, ficam presos a questões de notas, né? Há uma pedagogia de exame, há uma pedagogia classificatória. E a avaliação ela deve ser acolhedora, ela deve ser mediadora, segundo Jussara Hoffmann, mas ela jamais deve ser classificatória, somativa, né? Que é uma avaliação que nós vivenciamos o tempo todo, né? Muitas escolas ficam presas a padrões de notas e esquecem de avaliar o aluno como ele realmente deve ser avaliado. Depois nós temos Gandhi, que vem falando do planejamento como prática educativa, vem falando sobre essa questão de organização de tempo, de espaço, a questão de um planejamento participativo, democrático. Depois nós temos Jussara Hoffmann, que eu também consegui o livro emprestado com a minha coordenadora a Fátima, também. E esse livro, ela vem falando sobre uma avaliação mediadora, a Jussara Hoffmann. Ela se espelha muito em Piaget e Vygotsky durante o livro, e ela traz algumas definições do que vinha a ser essa avaliação mediadora, que é quando o professor está mediando o conhecimento com o aluno, o professor pega esse erro, né, o erro que o aluno naturalmente fez na prova, por não saber um determinado conteúdo, e ela usa esse erro como um caminho para chegar ao acerto. Depois, nós temos o livro do Libânio, que é o livro de didática, que esse livro aqui eu já tinha. É um livro que todo o pedagogo, professor, deve ler. É um livro que vem falando das técnicas de ensino, vem falando sobre o currículo, planejamento também. É um livro muito bom. Eu gosto muito desse livro. Tá? E ele vale a pena, ele traz uma definição de currículo, ele vem falando de uma gestão democrática, é um livro muito bom mesmo. Ah, Fernanda, não tenho condições de comprar os livros. Pega o nome desses autores que estão aí no edital, gente. Procurem lá no YouTube, procurem na internet, procurem pelo menos lerem algumas coisas sobre esses autores. Como, por exemplo, eu falei Jussara Hoffmann, avaliação mediadora. Essa é uma palavra-chave de Jussara Hoffmann. Então, se na prova, de repente, perguntar qual é o autor que fala de avaliação mediadora, é a Jussara Hoffmann, não é Libânio, não é Lucchesi, até porque o Lucchesi ele vem falando muito de uma pedagogia de exame, né? Porque ele diz que muitos professores, muitas escolas estão presas a essa pedagogia de exame, que é uma pedagogia para classificar o aluno. Você só fica preocupado com notas e você não avalia o aluno como um todo.
Você fica preocupado se o aluno vai tirar 10, mas nem sempre o aluno sabe aquele conteúdo. Simplesmente ele decorou para tirar 10 na prova. Depois nós temos o autor Moreira, Marco Antônio, que ele vem falando de uma aprendizagem significativa, a importância de você valorizar aquela aprendizagem que tem um significado, que faz parte do contexto desse aluno, até para que essa avaliação possa ocorrer de maneira eficaz, né? E voltando aqui ao livro do Lucchesi, ele vem falando ele faz a diferença entre a pedagogia do exame, que é uma avaliação, que é uma pedagogia classificatória, só fica preocupado com notas, e vem falando de uma avaliação. Essa questão da avaliação é porque, para ele, a avaliação ela deve ser acolhedora, inclusiva, jamais classificatória. Inclusive, ele fala que reprovar seria o mais fácil, mas não é a melhor solução. E que o erro deve servir como um trampolim para o acerto, tá? Depois nós temos as orientações curriculares, né? Então, o que eu oriento a vocês é entrarem nesse link aí, baixarem essas orientações curriculares, principalmente para as questões de História, Geografia e Ciências. Eu observei que as outras provas anteriores, as questões de História, Geografia e Ciências, estavam nessas orientações curriculares. Então, se eu fosse você, eu não deixava de entrar aí nesse link e baixar essas orientações. E depois nós temos Vasconcelos. Vasconcelos vem falando sobre também uma avaliação da aprendizagem, né? Uma avaliação para ser transformadora, né? Que você tem esse poder de transformar a vida desse aluno através de uma avaliação. E todos esses autores que falam de avaliação, eles vêm falando também de uma avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que você faz no início do ano, né? Que você traça aquele perfil do aluno, ali você sabe em que nível de conhecimento esse aluno está. Então, isso é muito importante, porque com essa avaliação diagnóstica, o professor ele vai poder planejar as suas aulas. E também nós temos a Magda Soares, que ela vem falando sobre a reinvenção da alfabetização, e ela vem falando um pouquinho sobre a alfabetização, que é codificar e decodificar signos. Ela vem falando nesse artigo sobre a questão de valorizarem o método construtivista, que o método construtivista é um método bom, mas ela também fala do método fônico, que deve ser trabalhada a consciência fonológica com essas crianças, principalmente na fase de alfabetização. E ela vem falar também de um alfabetizar letrando, que essa criança tenha contato com as práticas sociais, com a questão de rótulos, com a questão de imagens, com a questão de recorte de jornais e revistas. Isso é muito importante para a vida da criança. Não ficar preso só aos conteúdos do livro, a uma aprendizagem mecânica. E, para terminar, eu e mais as professoras Fabiola Rodrigues, a professora Glaucia Maia, convidamos mais 3 professores de Ciências, História e Geografia, elaboramos aí 2 materiais. Um e-book com 140 questões, e um outro com 12 discursivas prontas para o concurso de professor de ensino fundamental. E esses 2 materiais estão saindo no valor de R$ 59,90. Separados, cada um sai R$ 34,90. Nós fizemos esse combo aí. E nas discursivas, eu e a professora Fabiola, né, procuramos colocar os possíveis temas que poderiam cair na prova. Como eu li os livros, né, então eu fiz as minhas apostas aí em alfabetização, letramento e avaliação, gente. Vem falando muito de alfabetização e letramento e a avaliação. Como deve ser essa avaliação no ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo? Quais são as formas de avaliar esse aluno sem ser através de provas? Como alfabetizar letrando? Através de rótulos, através de recorte de revistas, através de poesias. Então, nós fizemos esse material e espero que vocês gostem. Se vocês quiserem adquirir, é só entrar aí no link, tá? E aqui eu coloquei as descrições, né? São um e-book com 12 discursivas prontas, né? O que eu aconselho, quem comprar o material, reescrevam essas discursivas com as suas palavras, isso é muito importante, né? Depois nós temos 140 questões resolvidas e comentadas, nós temos questões de português, matemática, história, geografia e ciências e conhecimentos pedagógicos. Lembrando que a maioria das questões de conhecimentos pedagógicos fui eu quem fiz e me baseei nos livros,
tá bom? Então tem questões novas ali de conhecimentos pedagógicos. Espero que vocês tenham gostado.